Olá, queridos, graça e paz. Estamos no Aprenda Mais e esta semana falando sobre pecado. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, corre lá, se inscreve. Se você não assistiu os outros 3 episódios sobre pecado, é muito importante que você volte e aprenda tudo aquilo que nós já ensinamos. Eu sou o pastor Renato e essa é a sua faculdade em pequenas doses. Vem comigo! Bom, o nosso objetivo nesses 3 últimos episódios foi fazer uma análise sistemática do pecado, a sua origem, natureza e redenção. Hoje eu quero começar com um texto em Efésios capítulo 1, verso de número 3 em diante. Bendito seja o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse texto ele é muito precioso e rico em informações. A palavra é clara de que existe uma bênção determinada para nós antes mesmo da criação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ser seus filhos. Esse é o propósito, essa é a vontade de Jesus revelada para nós. E o texto é muito claro, diz que a nossa redenção está através do sangue dele, de acordo com as ricas graças do Senhor. E Paulo ainda fala de um mistério que foi revelado: convergir em Jesus todas as coisas, terrenas e espirituais. Eu quero te convidar a ter esse entendimento claro da palavra do Senhor, que Ele nos fez para sermos santos. Deixa eu adentrar um pouco mais nesse assunto e mergulhar na palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, verso 14. Olha que preciosidade que Paulo nos ensina. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Preste atenção naquilo que Paulo está falando. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Na lei, o pecado tinha domínio e escravizava o homem. É tanto que a palavra nos revela que uma vez por ano, o sacerdote precisava entrar no Santo dos Santos e aspergir o sangue para pedir perdão dos pecados. Mas o texto deixa muito claro que nós estamos no tempo da graça, em que Jesus veio remir os nossos pecados, derramar o seu próprio sangue para que possamos ser libertos dele. Ele pegou todos os nossos pecados, maldição e doença e cravou na cruz do Calvário. De uma forma muito simplória, para que haja um simples entendimento. É como se cada vez que o sacerdote adentrasse no templo, preenchesse um cheque a prazo. E Jesus, na cruz do Calvário, compensou todos os nossos cheques. É tanto que ele fala: tetelestai, está consumado. Vivemos no tempo da graça. Mas alguém pode pensar: se eu vivo no tempo da graça, eu posso pecar então voluntariamente, que meus pecados estão perdoados? Romanos 6, 1 e 2 responde essa inquietação de um coração tendencioso ao pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Então vamos continuar pecando na graça? A resposta é clara: de modo nenhum. Como vemos no episódio anterior, no momento em que Jesus chega na nossa vida, a natureza pecaminosa que habita em nós precisa morrer, para que aceitemos e vivemos uma vida de santidade nele. Precisamos experimentar uma verdadeira conversão, uma imersão nele. Deixar que um sentimento religioso que permeia no nosso meio
que pensa que uma vez que o pecado não nos domina mais, nós podemos pecar deliberadamente. Nós recebemos uma nova natureza. Nós somos adotados como filhos, herdeiros das promessas de santidade do Senhor sobre nós. É uma posição, uma postura que eu e você precisamos tomar hoje como filhos de Deus. Romanos 6,12 faz uma relação muito interessante sobre carne e espírito. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, da maneira que obedeçais às suas paixões. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Quem nos guia é o Espírito. E acredito que esse é o convite do Senhor, para que entendamos a nossa vida no Espírito e possamos ter relacionamento, intimidade, comunhão com Ele, de modo que a nossa vida não seja pautada na vontade da nossa carne, do nosso eu, das nossas atitudes humanas, mas sim no direcionamento espiritual. Aquele que nasceu de novo, em Jesus, precisa se enxergar como alguém justo. Tudo que fazia parte das nossas vidas, antes de entregarmos a nossa vida ao Senhor, foi deixado para trás. Não vivemos mais no império das trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ele não nos libertará se nós merecemos. Não, Ele já nos libertou. Você é filho, herdeiro das promessas dele aqui na terra. Não deixe ser tomado por uma ideia de que é um eterno pecador. Nós que temos uma vida em Cristo, precisamos entender a nossa morte para o pecado e a nossa nova vida em Cristo. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 7. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Olha o que o texto fala, em outro tempo. Hoje é diferente. Precisamos fazer morrer essa natureza terrena, as coisas do mundo tentando entrar nas nossas vidas, na nossa mente. Essa é a nossa responsabilidade enquanto cristãos nesse momento. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Temos um dono e o maligno, aquele que quer trazer o pecado sobre mim e sobre você, não pode nos tocar. Precisamos assumir uma verdadeira postura cristã. Precisamos ter um coração convertido, deleitado nas coisas do Senhor. O nosso prazer precisa ser Ele. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja esses dois elementos, a justiça e o amor, como sendo chaves da manifestação hoje de que somos convertidos e que temos uma aliança com o Senhor e que precisamos colocar isso como uma verdade nas nossas vidas, demonstrando assim que o pecado não habita em nós. E para fechar, deixa eu ler com vocês Hebreus 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Existe um convite de santificação dado por Deus para mim e para você. Você já viu um trem andar sobre uma ferrovia? Existe um trilho, e aquele trem que anda sobre aquele trilho tem um caminho determinado. Ele não descarrilha, ele não muda a sua direção. Efésios 4,14, o Senhor nos chama a uma reflexão, para que não sejamos como um menino, levado de um lado para outro com toda sorte de doutrina. Existe uma graça do Senhor liberada sobre nós e precisamos viver esse entendimento. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 38, traz uma pergunta: o que é que poderá nos afastar do amor de Deus? O que é que tem nos afastado de uma vida de entendimento
e que nós somos filhos. Romanos 8:33, Paulo fala: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Porque é o próprio Deus quem nos justifica. Você é perdoado nele. Assuma a sua postura de filho hoje. Se arrependa dos seus pecados e experimente uma vida de santidade no Senhor. A parte dele já foi feita. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter direito a este perdão. Receba o perdão do Senhor neste dia. Finalizamos aqui o nosso estudo sobre pecado. E o desejo do nosso coração é para que o Espírito alinhe seu coração com o dele e que você experimente e viva a graça que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece para que elas tenham acesso e sejam também abençoadas como você tem sido. Um beijo no coração e que o Senhor te abençoe.